aquilo que o Senhor propôs e colocou no nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui gostaria de receber amanhã R$1 milhão? Amém? Amém? Glória a Deus. Quem que gostaria de receber R$1 milhão? Amém? Glória a Deus. E se falar 2 milhões? Função dobrada? Amém, queridos? Então vamos dizer que esses 2 milhões caíssem na sua conta. Mas a condição é: você terá somente o dia de segunda-feira para gastar. Porque terça-feira você não vai acordar mais vivo. Ué, gente, o que, cara? Mudou? Então, beleza. Então vamos mudar, Pedro. Quem aqui gostaria de acordar terça-feira? Amém? Amém. Então vocês estão me dizendo que acordar é melhor do que ter 2 milhões na sua conta na segunda-feira. Amém ou não amém? Amém? Amém ou amém? Amém? Glória a Deus. É verdade? O tempo, querido. O tempo é a maior moeda que o Senhor nos deu. Por mais que nós ficamos alegres por saber que 2 milhões estariam na nossa conta na segunda-feira, nós ficamos tristes, pois na terça nós não iríamos poder gastá-lo. Então, mais valioso que o dinheiro é o tempo de vida que nós temos. Amém? Amém. Mais valioso que a moeda, que a nota, é o tempo de vida que nós temos, que o Senhor nos deu. Então, a pergunta que eu quero já deixar para os irmãos: por que nós acordamos de mau humor durante os dias? Se nós sabemos que a vida é uma dádiva de Deus, se nós sabemos que o dia de amanhã, por mais que não nos pertença, o Senhor é aquele que nos direciona, é aquele que nos guarda. Quando nós temos a consciência de que nós, no dia de amanhã, nós não iríamos acordar, se nós tivéssemos essa consciência, talvez um perdão que muitas vezes nós não liberamos, nós iríamos tentar consertar as coisas. Nós iríamos talvez em um amigo pedir perdão, iríamos para a esposa, que faríamos algo que muitas vezes nós nunca sequer pensamos em fazer. Porque o tempo a qual nos é proposto é muito pouco. É um tempo muito curto, e nós queremos fazer desse tempo curto muitas coisas que nós, com um tempo muito grande, nós não fazemos. Então o tempo é a maior moeda que o Senhor nos deu. E eu quero caminhar, porque mediante a muitas orações que nós fazemos, nós pedimos ao Senhor: Senhor, nos dê um salário digno, nos dê amigo, nos dê pessoas. Mas o Senhor nos dá tudo isso. Mas de que forma? O tempo. Se nós pararmos para analisar, quando nós pedimos ao Senhor dinheiro, Ele nos oferece o tempo, porque através do tempo nós vamos conquistar, nós vamos trabalhar, nós vamos correr atrás para ter dinheiro. Amigos, o tempo nos traz amigos, mas nós investimos com o tempo em quê? Pessoas. Então o tempo, querido, quando nós sabemos administrar o tempo, nós temos tudo. Quando nós sabemos administrar
Salomão. Nós observamos que Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, é um camarada mais velho. É um camarada que está olhando para toda a sua trajetória, está olhando para si, olhando tudo que passou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez, tudo que ele construiu ao longo do tempo. E o primeiro capítulo, e o primeiro versículo, o segundo versículo de Eclesiastes, ele diz: olha, de vaidade em vaidade, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Ele olha para toda a sua vida, toda a sua trajetória, tudo aquilo que ele viveu, e resume em uma coisa: vaidade. Mas Salomão, ele escreve outros livros. E eu quero aqui falar um pouco de cada fase desses livros. Qual que é os livros que Salomão escreveu? Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Mas se nós for em uma linha cronológica, Cantares ele vem primeiro. Porque nós percebemos que Cantares é uma linguagem mais jovial. É uma linguagem do amor. É uma linguagem para maiores de 18 anos, casados. Se você aqui quer aumentar a sua relação, querido, de casados, leia Cantares. No primeiro, o Salomão começa o capítulo: olha, beija-me com os teus beijos de amor. Ele vai falar sobre pomba minha. Vai falar umas coisas mais aprofundadas, filho. Se você quiser ler, vai lá. Mas para você que é casado. Amém? Amém. Glória a Deus. Luiz, daqui uns dias. Glória a Deus. Então nós percebemos que a linguagem que Salomão está usando aqui, ele está a flor da pele. Imagina um jovem que está cheio de espinha na testa, escrevendo um livro. Era Salomão. Salomão escreveu um livro de Cantares. Mas também Salomão escreve um livro de Provérbios. E Provérbios já é um livro de sabedoria. É um livro de referência na Bíblia. Você quer falar sobre pais e filhos? Provérbios. Você quer falar sobre obediência? Provérbios. Você quer falar sobre direcionamento familiar? Provérbios. Ali é um homem já maduro, já concentrado, com extrema sabedoria, direcionando todo o povo. E aí vem Eclesiastes, um livro já na sua velhice. Mas, queridos, quem foi Salomão? Quem foi Salomão? Porque quando nós olhamos, querido, após a morte de Davi, se nós formos pegar quem iria reinar após a sua morte, não era Salomão, pois Salomão é o filho mais novo. É um filho com Betseba. Posso dizer que do adultério. Mas a graça do Senhor, a misericórdia esteve sobre a casa de Davi. E Salomão, querido, escuta no início do seu reinado os conselhos de seu pai. Porque o pai, quando estava à beira da morte de Davi, ele olha para o seu filho: olha, seja homem, teme a Deus. E ele começa, querido, uma trajetória. Salomão, ele começa tudo certo. Salomão, quando nós olhamos para as escrituras sagradas, chega uma determinada época, um determinado momento, que Salomão pega e sacrifica 1000 bois ao Senhor. Ele sacrifica 1000 bois. E o Senhor, olhando aquilo, observando aquilo, ele desce em um sonho e fala: Salomão, você pode pedir o que você quiser. Se o Senhor estendesse esse pedido para as nossas vidas hoje, o que nós, na nossa sabedoria humana, terrena, o que nós iríamos pedir? Você já parou para pensar, se o Senhor estendesse esse pedido para cada um de nós, o que seria esse pedido? O que
que eu iria pedir? E Salomão, ele olha e fala: olha, eu quero sabedoria. E sim, ele começa o seu reinado com maestria. Ele constrói o maior templo visto em Israel. É o templo de Salomão. Ele demorou muitos anos, a Bíblia fala que é 20 anos, para construir o templo. E ali que ele edifica, ele traz o Senhor para aquele templo. O seu maior, principal alvo era o temor ao Senhor. Mas ao longo do tempo que nós percebemos, eu quero resumir porque o tempo já não é mais ao meu favor, mas ao longo do tempo nós percebemos que Salomão, ele usa a sua sabedoria para o seu próprio ego. Salomão, ele começa a usar a sua sabedoria que o Senhor a deu para o seu próprio reinado. Porque nós observamos na Bíblia que Salomão, ele começa a fazer alianças com povos pagãos. A Bíblia diz que ele teve 700 esposas. Em 1 Reis vai falar sobre isso. 700 esposas, princesas, 300 concubinas. E a Bíblia diz que essas esposas não eram simples esposas, mas eram alianças feitas para evitar guerras, para evitar confrontos. Com seu pai foi diferente. Havia muitas guerras, muitas posses. Davi foi um homem de guerra. Salomão é o homem mais sábio, mais concentrado, pensava na cabeça, mas pensava para o seu próprio desejo. Porque nós percebemos que as alianças trouxe para Israel uma quebra de aliança. Abre para mim em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Diz assim: o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca da qual o Senhor disse aos filhos de Israel: a eles não entrarás, tampouco eles entrarão a vós, porquanto certamente eles desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apagou a estas em amor, e ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e suas esposas desviaram o seu coração. No versículo 11, diz assim: porquanto o Senhor disse a Salomão: visto isto, se deu contigo, e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, as quais ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Então aqui nós percebemos que o Senhor havia se irado com Salomão, porque Salomão, ele busca para o seu próprio reino deuses, traz deuses para o seu próprio reino, e o Senhor se ira com isso. E Salomão, querido, em Eclesiastes, ele está olhando para tudo isso que ele fez, ele está olhando para todos os seus feitos. Embora o tempo, nós não conseguimos voltar ao tempo para consertar as coisas, mas no mundo espiritual nós podemos quebrar palavras, nós podemos quebrar ações. Eu não estou falando aqui de colheita, eu estou falando de uma geração que vem após
com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como os instrumentos musicais de todos os tipos. E assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria, e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia. Tudo era vaidade e angústia. Queridos, eu comecei falando um pouco sobre o tempo. E talvez você, em uma breve reflexão, tenha em mente tudo aquilo que você já fez até hoje. Tudo aquilo que você já conquistou até hoje. E talvez você olhe para tudo isso e fale assim, realmente talvez eu perdi um certo tempo conquistando, correndo atrás, fazendo, aumentando meus bens. Sim, isso faz parte das nossas vidas, faz. Quem aqui não quer ter uma casa boa? Eu estou em um processo de construção. Quem aqui não quer trazer para os seus filhos um bem-estar, um bom ambiente? Mas de tudo, o versículo no capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 1, ele diz assim, olha, para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo um propósito debaixo do céu. Embora nós caminhamos para trazer um conforto para a nossa casa, este não é o propósito. Embora nós trazemos para si um certo conforto, a correria do dia a dia, o trabalho do dia a dia, o propósito não é esse. Por mais que nós caminhamos e trazemos para os nossos filhos uma certa estabilidade, o propósito de Deus debaixo do céu não é esse. Precisamos direcionar a nossa casa a um propósito maior. Precisamos direcionar a nossa família a um propósito maior. E que propósito é esse? A eternidade. Estar com o Senhor, morar com Ele. Porque o que vale a correria do dia a dia, o que vale correr atrás de todas as coisas, se a nossa vida não estiver com Cristo na eternidade. Eu estou trazendo uma reflexão para as nossas vidas, assim como Deus ministrou em mim. Porque se o tempo não é a causadora maior dos nossos problemas, o que é? Talvez você possa falar assim, não, mas eu sei administrar o meu tempo. Eu sei administrar o meu tempo. Mas existem pessoas aqui que não sabem. E você não pode culpar o tempo. Porque o tempo é o Senhor quem te deu. Se você não sabe administrar o seu tempo, é porque você não tem uma administração daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. A falta de prioridade no tempo talvez resume a nossa queda. Porque nós priorizamos tantas coisas, e o que é necessário priorizar,
não priorizamos. E aqui Salomão ele vai começar, e é onde o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele começa a dizer: olha, há um tempo para nascer. Um tempo para nascer. O pastor estava aqui apresentando Ravi. Ele tem quantos meses? 5 meses. Há 5 meses atrás ele nasceu. E eu posso dizer que há um tempo determinado para ele. A nossa morte, ela de fato acontecerá. Nós nascemos sim. Salomão estava dizendo: olha, há um tempo para nascer. Você nasce, coisas nascem, projetos nascem, objetivos nascem, mas há um tempo determinado para esses objetivos. Nós iremos morrer. Eu não sei daqui quanto tempo, eu não sei daqui quantos anos, mas é certo que a nossa morte física acontecerá. E nós, impossivelmente, poderemos fazer com que isso não aconteça. Mas aqui Salomão não estava somente falando da morte física ou do nascimento físico. Existem coisas que nascem nas nossas vidas. Sim, projetos nascem. Mas para que o novo de Deus aconteça, o que nasceu precisa morrer. É difícil falar isso, porque muitas das vezes um sonho que me custou muito caro nasceu, mas para que algo novo venha acontecer, querido, aquele sonho lá ficou para aquela época. A estação é nova. É impossível usar um paletó, uma blusa de moletom em uma estação de verão. A estação mudou, querido. A estação mudou. E eu preciso acompanhar a estação que o Senhor está estabelecendo sobre as nossas vidas. Por isso é necessário que nasça, sim, tem que nascer. Mas tem um fim para cada coisa que nasce. Tem um fim determinado para cada coisa que nasce. Eu não posso dizer que tudo aquilo que nasceu vai ser eterno. Eu estou falando de algo terreno. Mas existem coisas que para vir algo novo é necessário que morra, para que algo novo aconteça. Segundo ponto, tempo de plantar. O pastor falou sobre Provérbios 18, capítulo 21, sobre algo que nós falamos. E muitas das vezes nós somos vítimas das nossas próprias palavras. Nós somos vítimas das nossas próprias palavras. Há um tempo de se plantar? Sim. Eu não sei se tem aqui agricultor, mas existe época de se plantar o milho. E não é em época seca, porque não brota, não dá certo. Existe uma época de plantio, mas existe a época que você vai colher tudo aquilo que você plantou. É impossível você não colher. Nós, eu vou repetir, nós somos reféns das nossas palavras. As nossas palavras são sementes. Os nossos atos são sementes. Tudo que nós fazemos é semente. Tudo que nós fazemos é semente. Quando nós
Somos nós. Somos nós. Eu quero colher algo bom, plante algo bom. Muitas pessoas perdem o desejo de plantar porque estão colhendo coisas ruins. Como assim, pastor? Você plantou algo ruim e está colhendo algo ruim. Ah, eu não quero plantar mais, eu desisti, eu não quero mais. Querido, mude a semente. É fácil. Mude a semente. Se a sua colheita não está sendo boa, mude a semente. E Salomão ele continua. É tempo de matar. E talvez você pergunte, mas como assim matar? Como assim eu preciso matar? Porque naquele tempo existiam guerras. E para vencer guerras, para vencer batalhas, a fio da espada precisava matar. Era necessário. O Senhor deu àquele povo, sim, o Senhor está dando. O Senhor está dando ao povo a terra prometida. Mas para que se cumprisse, eles precisaram rodear a terra para que as muralhas caíssem. E a ordem do Senhor era: matem tudo. A ordem do Senhor foi: matem criança, mata boi, mata tudo. Porque tudo que está lá dentro é amaldiçoado. Mas nas nossas vidas, o nosso eu precisa ser morto todos os dias. A nossa carne, ela precisa ser morta todos os dias. É necessário matar. Ah, eu quero ter vida com Deus. Morra todos os dias. Eu estive ministrando para os jovens. E a palavra para Jesus, para Nicodemos: olha, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Como assim, Jesus? Eu já velho vou entrar no ventre da minha mãe. Se você não matar essa carne, querida, ela vai te matar. Se você não matar essa natureza, ela vai te matar. E maior que a morte física é a morte eterna. Maior que a morte física é a morte eterna. E ele vai falar sobre um tempo de cura. Um tempo de cura. E para curar, é necessário ser curado. Para curar alguém, é necessário que a minha vida seja curada. É impossível curar alguém, ministrar a cura, sendo que a minha vida não tem cura. Eu ministro para alguém cura, sendo que a minha vida não está curada. Passei por momentos difíceis, momentos conjugais, terminei relacionamento, estou machucado, eu estou ferido. Não é tempo de curar ninguém, é tempo de receber a cura. Ministre a cura quando estiver curado. Ministre a cura quando o Senhor de fato tiver curado a sua vida, curado a sua alma, curado o seu interior. Um tempo de cura. Esse tempo é necessário para as nossas vidas. Tempo para destruir. E aqui, queridos, eu quero parar um pouco. Porque destruir algo, querido, é difícil. E pensa em algo difícil que é destruir. Quando eu era mais novo, eu lembro que meu pai, ele fez uma reforma na casa, lá no Barreiro. E pensa numa coisa que foi difícil. Eu ainda criança, meu pai teve que edificar toda a casa, porque a casa era de telha. Edificou toda a casa, colocou coluna, colocou pilares, colocou cinta para bater laje. Pensa numa coisa difícil que é destruir.
Jesus, ele é prova viva. Quando ele veio, ele destruiu muita coisa que os judeus, que aqueles homens implantaram em cima da lei. Jesus, ele vai construir, mas antes de construir, ele teve que destruir muitas coisas, muitos pensamentos, construções estabelecidas nos nossos corações. Se você não destruir elas, o Senhor, infelizmente, não consegue construir. E não estou falando de construção, eu estou falando de raiz, eu estou falando de estabilidade. É impossível. E sabe quem tem que destruir isso? Você. É você. Quando Jesus estava, ele fala para os fariseus: olha, destrua esse templo, destrua o templo, porque em 3 dias eu vou edificá-lo. Mas para edificar algo é necessário destruir. Era isso que Salomão estava querendo dizer. Olha, para construir algo em Deus nas nossas vidas, precisamos destruir aquilo que foi construído e mal construído. Tempo de chorar. Tempo de chorar. Queridos, esse tempo, ele vem para todos. Eu não estou trazendo aqui, queridos, uma mensagem motivacional. É aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque muitas das vezes nós invertemos as coisas. Na hora que é para destruir, nós queremos construir. E na hora que é para chorar, nós queremos rir. Nós invertemos tudo. Nós invertemos as estações. Embora a estação da inverno, eu não quero saber se é inverno na minha vida. Eu não quero saber se eu estou sentindo frio, não. Eu vou tirar a camiseta, eu vou pular na praia. Não, querido. Se o tempo é de chorar, chore. Se o tempo é de chorar, chore. Chorai com os que choram. Mentira, ele começa ao contrário. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. O tempo de chorar, ele vem e é necessário. Como nós olhamos, queridos, para Elias, Elias não estava guerreando a todo tempo. Chega um tempo determinado que ele está dentro da caverna chorando, e o Senhor está curando ele. O Senhor está curando as feridas dele. Como o Senhor vai curar, sendo que o meu ego me faz, andar com um salto alto? Não, para quem? Homem não chora, homem não passa por isso. Não, querido, é necessário chorar, é necessário passar por isso. E certamente, querido, certamente, a alegria do Senhor, querido, não é eu que estou falando, é o Senhor que nos propõe isso. Porque se é o propósito de Deus o choro, certamente a alegria será um propósito de Deus ao amanhecer. Se o propósito do choro ele vem, é para construir algo em nós. Queridos, eu quero deixar claro, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Porque muitas pessoas vitimizam tudo. Eu sou vítima do acaso. Meu Deus, eu sou vítima. Você olha para a pessoa só está chorando. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Pai, Senhor. Querido, não se vitimize. Nós somos obra-prima do Criador. Nós somos obra-prima do Criador. Ele diz: há tempo de plantear, há tempo de dançar, há tempo de espalhar pedras e ajuntá-las, tempo de adquirir e tempo de perder. Tempo de adquirir, querido, e tempo de perder. Nós não queremos perder
necessário que isso aconteça. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para lançar fora. É um tempo para manter esse silêncio e um tempo para falar. Nós confundimos tudo. O tempo que é para ficar calado, nós falamos. O pastor, ele sempre fala. E nós temos aprendido muito isso com ele. Que, dependendo do momento, ele passa. E aquele momento ele se abranda. Aí sim vem o momento de falar com sabedoria. Mas tente falar na raiva. Eu já cansei de fazer isso, querido. Eu tenho certeza aqui que não sou só eu. Muitas das vezes nós falamos algo mal intencionados, falamos na raiva, e quando nós assustamos, nós já soltamos tudo. Só que o tempo era de ficar calado. O tempo era de fechar, se acalhe. Porque o tempo certo, quem vai determinar não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai falar assim: olha, agora é tempo de falar. E contudo, que no versículo 11, ele diz: olha, tudo ele fez, formoso em seu tempo, também pôs a eternidade em nós. Se o tempo nosso, cronológico, que é o Cronos, nós caminhamos sobre ele, Salomão vai dizer: olha, um tempo debaixo do sol, um tempo debaixo do céu. Existe um limite que nós caminhamos, e acima desse limite é só Deus na eternidade. E esse tempo somente Deus caminha, porque nós pensamos que Deus ele faz conforme o nosso tempo, mas não. O Cronos é o nosso tempo, é o tempo que o Senhor determinou para nós, mas o Kairos é Ele quem caminha. Deus, Ele caminha no tempo. Você acha que Ele está aqui, mas Ele já está lá. Quando nós achamos que Ele está lá no nosso passado, porque Deus, Ele é atemporal. Ele caminha no tempo, querido. Só que esse desejo, essa eternidade, Salomão vai dizer: olha, isso está dentro de nós. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos entender, mas está aí. A eternidade, ela grita dentro de nós. O anseio de estar com o Senhor, ele grita dentro de nós, porque foi Ele quem colocou em nós. Mas nós só vamos compreender, queridos, quando nós saímos desse tempo a qual o Senhor determinou para nós. E esse tempo que Ele tem um propósito. Há um propósito. E somente Ele. E eu quero finalizar. Coloque sobre os seus pés. Somente Ele, Jesus, Ele teve a ousadia de sair desse tempo a qual Ele vive, para estar no nosso tempo. Jesus, Ele passou por tudo. Jesus, Ele passou por tudo. E eu queria perguntar para os irmãos: